Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Hoje nós vamos conversar sobre um dos atores da Globo, era ator da Globo, pelo menos não sei se é ainda, é o Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel, já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. No vídeo eu comentava do diagnóstico dele de DPOC. DPOC, para quem não sabe, é doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença onde a grande maioria das pessoas diagnosticadas com ela eram fumantes, ou alguns ainda mantêm o hábito de fumar, mesmo com o diagnóstico da doença. Segundo o que eu fiquei sabendo ontem pela manhã ele foi entubado. Ele já estava internado desde novembro em um hospital no Rio de Janeiro. E esse internamento foi por causa de um quadro de exacerbação da doença. Então, a doença deve ter se agravado e ele internou. A informação que eu obtive através das redes sociais e de alguns jornais que eu pesquisei é que quando ele deu entrada, ele foi direto para uma unidade de terapia intensiva, uma UTI. Posteriormente, ele saiu da UTI. Por volta do dia 14 de novembro, ele publicou uma foto, onde a foto ele falava que ele estava melhor, né? Mas ainda estava sem previsão de alta e alguma coisa nesse sentido. O que me chamou bem a atenção é que nessa foto que ele publicou no dia 14, ele estava com uma sonda que a gente chama de sonda nasoenteral. Então é uma sonda que é introduzida no nariz do paciente e vai até o estômago. Por que dessa sonda? Para poder se alimentar. Em alguns casos, o paciente ele evolui para um nível de gravidade tão grande que ele deixa de ter força até mesmo para se alimentar. Daí da necessidade dessa sonda. Por que dessa dificuldade para se alimentar? Porque a deglutição, que é o processo onde nós nos alimentamos, engolimos o alimento, ela depende de contração muscular. Quem faz isso é um músculo. E na hora dessa contração é o momento que a gente engole o alimento. Onde existe falhas nesse processo de deglutição, o paciente ele passa a ter um risco de broncoaspiração. O que é broncoaspirar? É o alimento ou água, qualquer conteúdo, não vai para o estômago, acaba indo para o pulmão. Isso na nossa rotina de trabalho, na nossa vivência, acaba sendo algo bem comum, né? Para mim é comum, porque eu trabalho com muitas pessoas debilitadas. Eu, por exemplo, tenho uma paciente com DPOC que já está internada, foi internada no dia 5 de novembro e ela ainda está internada. A gente está chegando metade do mês de dezembro, ela ainda está internada e ela está com uma dessas sondas. Existem alguns níveis de referência de avaliação de força muscular que a gente define a gravidade para chegar nesse ponto. Tá? Então essa é a situação dele. E ele foi entubado. Tá? Não, a pesquisa que eu fiz nas notícias não falam a data exata de quando ele entrou no hospital. Tá? Só falam que ontem pela manhã ele teve que ser entubado. E o processo de intubação, o que é? Inicialmente, um profissional médico introduz um tubo, né, na traqueia do paciente, onde, através esse tubo vai estar conectado em um ventilador mecânico. Esse ventilador mecânico, de uma forma bem simples, vai ter o papel de mandar ar para dentro do pulmão do paciente. Uma forma muito simples de se explicar é isso. É claro que na prática não é bem isso o papel do ventilador mecânico. E os médicos falaram para o familiar ontem a seguinte frase, que a intubação seria a melhor opção para que o remédio passasse a fazer um efeito melhor. O que o médico quis dizer? Que o nível de força muscular respiratória do paciente chegou a tal ponto de gravidade em que ele precisaria de uma ajuda para poder respirar. Então, quando existe essa necessidade de intubação, existem alguns aspectos clínicos da doença em si,
Agora, o que compete à fisioterapia no universo da contração muscular significa que o paciente está perdendo essa capacidade de fazer isso. Ele está perdendo essa capacidade de inspirar. Isso, em alguns casos, acaba sendo, por alguns aspectos técnicos, acaba sendo uma possível consequência da DPOC. Aí é instituído a ventilação mecânica invasiva, às vezes até a ventilação mecânica não invasiva, ela retarda o processo da intubação. Agora, qual que é o grande papel do ventilador? Ajudar o paciente a respirar. Enquanto ele está no ventilador, ele não está fazendo força para respirar. Geralmente, o paciente fica algum tempo. É difícil falar o tempo, né, para vocês, porque assim, vai depender da postura dos profissionais de lá. Mas no geral, a princípio o paciente fica 24 a 48 horas, né? Às vezes ele fica sedado, às vezes não, e ele fica nessa máquina. Esse é o prazo para o músculo dele ter um certo descanso. Após essa fase, eles começam a fazer o que a gente chama de desmame do ventilador. Então, se ontem ele foi entubado, ontem pela manhã, acredito que a partir de amanhã já a conduta dos profissionais será começar a desenvolver um trabalho para que ele seja retirado desse ventilador mecânico e comece o processo de independência quanto à função de respirar. Assim, eu não publiquei, não coloquei aqui no vídeo, nem na foto de capa, a foto que ele publicou no dia 14 de novembro, eu achei um pouco pesado, né? Mas se vocês forem pesquisar, vocês vão ver. É literalmente uma sonda que se introduz aqui no nariz, né? É claro que a foto dele entubado, isso não está publicado em lugar nenhum, né? Eu acho que essas fotos seriam algo pesado para colocar aqui para vocês verem. Acredito que o que é bem relevante é o nível de informação. Uma curiosidade que, assim, apesar de ter, ele está com 76 anos, apesar de ter a doença, até fim de outubro, começo de novembro, ele estava trabalhando. Ele tinha uma peça que estava em cartaz em um teatro do Rio de Janeiro, não me recordo o nome de teatro, mas o nome da peça, se eu não me engano, era Pedro e o Lobo. Ele estava trabalhando ainda, né? Aí teve esse agravamento da doença. A princípio, não sei o que levou ao agravamento da doença, tá? Às vezes pode ser alguma coisa externa, né? É o que eu acredito que seja, que tenha acontecido com ele. Enfim, não tem essa definição, mas o quadro dele é esse. Atualmente ele se encontra entubado. A perspectiva para ele começar, para a equipe lá do Rio de Janeiro começar a desenvolver um trabalho para retirar ele desse processo de intubação da ventilação mecânica, acredito que é a partir de amanhã, tá? Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu teria para passar para vocês. Tem algumas informações aqui a título de curiosidade, de informação para você que tem a DPOC, né? Que é sobre o processo de deglutição e sobre a possibilidade de uma intubação e o porquê que um paciente acaba sendo intubado. A grosso modo seria isso. E provavelmente você que é fã do Pedro Paulo Rangel, né, já o vídeo serve para te informar qual é mais ou menos a situação dele, não apenas pela visão de repórter, né, de reportagem, a visão de um profissional que trabalha com isso, né, não desmerecendo as informações que são passadas. Mas seria isso, tá? Acredito que amanhã eu deva produzir um novo vídeo sobre a condição do Pedro Paulo Rangel, porque aqui para os meus espectadores é bem relevante, né? A grande maioria dos espectadores do canal tem a doença pulmonar obstrutiva crônica. Se você ainda não é inscrito no canal e esse vídeo foi sugerido porque você fez uma pesquisa, os fãs deles com certeza estão fazendo essa pesquisa e o vídeo está sendo sugerido em cima dessa busca que vocês fazem. Peço que se inscrevam no canal
E vamos, acompanhe aqui, porque provavelmente as próximas de não consigo definir se amanhã eu vou fazer algum vídeo sobre ele, né? Mas eu vou ficar atento ao que tiver acontecendo com ele. E essa semana com certeza vai ter conteúdo novo sobre a situação do Pedro Paulo Rangel e trazendo algumas curiosidades sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica. Já tem no canal aí alguns vídeos, alguns não, vários vídeos falando sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas com certeza aí essa semana vai ter mais conteúdo voltado para essa doença, tá certo? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!